Voltamos com Cidadania em Debate, aqui pela FURB, né? Lembrando que o programa de hoje estamos conversando sobre escravidão, identidade étnica, e a nossa convidada para falar sobre esse assunto é a professora do curso de História da Universidade Federal de Santa Catarina, a professora Beatriz, que veio aqui, né, para a gente falar um pouco. Mas antes de voltar à nossa conversa, queria aqui destacar um livro em que a professora faz parte aqui, né, dos seus trabalhos de pesquisa. Esse livro aqui, Nas Rotas do Império. E aqui professora, trata de... Império Colonial Português. O meu capítulo nesse livro trata dos africanos de Santa Catarina e de uma crise na Irmandade do Rosário, em que os africanos e os crioulos entraram em disputa a respeito do domínio da Irmandade, e para isso eu abro, né, a partir disso eu abro uma janela para a presença africana, propriamente, na ilha de Santa Catarina, que era muito expressiva. A gente tem um recenseamento do Ribeirão da Ilha em 1843, e nesse recenseamento 27% da população do Ribeirão da Ilha, hoje tido como açoriano, 27% era escravo, então, mais de um quarto da população. E entre esses escravos do Ribeirão da Ilha, em 1843, metade deles africanos do Congo, de Angola, de Benguela, e essa memória a gente procura resgatar para entender melhor a história de Santa Catarina e da ilha no século XIX, né? Parar para pensar que tinha gente da África, né? Nascido na África, que tinha passado a experiência da travessia, a experiência traumática da travessia, tinha que se ressocializar no lugar que hoje a gente conhece, pensar como isso se passou, como isso se... né? Todas as dificuldades dentro de situações difíceis de vida, e mesmo assim se reorganizar socialmente, participar da Irmandade, constituir família, constituir relações sociais e laços. É isso que a gente investiga para o século XIX. Então tá aqui, a professora inclusive trouxe o livro Na Rota do Império, que tem aqui o João Fragoso, né? O Manolo Florentino, o Antônio Carlos Jucá, a Adriana Campos, organizadoras aqui desse livro, e a professora está doando para a biblioteca aqui da FURB. Né? Professora, falando, a gente fica, né, a senhora faz um trabalho sobre a escravidão no Brasil, e passado tanto tempo, né, da abolição da escravatura aqui, né, da escravidão, e a gente tem umas fissuras Sim. que precisam ser resolvidas, né? Mas nós temos coisas que estão aparecendo aí, que é o trabalho análogo à escravidão, né? Como que a gente faz um olhar no presente e esse olhar no passado? Como é possível fazer esse... Um dos traços mais interessantes, para não dizer trágicos, da escravidão brasileira é que o Brasil foi o lugar onde a escravidão mais durou nas Américas. Ela começa no século XVI e vai até o final do século XIX. E foi o último país independente, o último lugar das Américas a abolir a escravidão, e o último país independente a abolir o tráfico. O tráfico no Brasil dura até 1850, e até lá novas levas de escravos são trazidos. Então, a nossa experiência com escravidão, com uma sociedade hierarquizada a partir da escravidão, é muito recente, é muito duradoura e, ao mesmo tempo, muito recente. Uma das marcas que não vão embora com o fim da escravidão é a preocupação com a divisão, com a distinção das pessoas pela cor. Se mesmo oficialmente não se discrimina por cor, mesmo durante o Império, oficialmente isso não está, na prática isso vai se implantando cada vez mais à medida que as pessoas de origem africana se tornam livres e
buscam cidadania e buscam direitos, se não iguais, direitos de ir e vir, de escolher onde trabalhar, de acesso à terra e acesso à educação e condições dignas de trabalho. Quanto mais os grupos buscam direitos, mais os direitos são cerceados. Isso é uma constante nas Américas. No Brasil, o que acontece é que isso se faz por um racismo velado. Nos Estados Unidos se faz por um racismo aberto. Então, essa é uma das heranças, digamos assim, da escravidão, mas que a gente não pode remeter tanto ao passado, porque se a gente fixa no passado, é como se essa nossa herança ainda fosse durar mais 500 anos. Aliás, buscar no passado elementos para tentar resolver questões... A gente precisa pensar que o presente é a gente que faz, né? Se a gente que faz o presente, a gente resolve, a gente estuda o passado para decifrar como a desigualdade era reproduzida, entendendo o presente como hoje ela ainda é reproduzida, porque a gente reproduz desigualdades constantemente, a nossa sociedade, infelizmente, não tende à igualdade, a gente precisa agir sobre ela para que o que a gente quer seja feito. Então, isso não acontece naturalmente, a história não leva para isso, a gente precisa fazer. Então, a minha perspectiva é muito de protagonismo dos agentes sociais. A gente estuda para entender quais são os problemas e como esses problemas se reproduzem, mas no presente a gente precisa agir porque a tendência não é a de mudança necessariamente. Mas os governos nunca se preocuparam muito em achar Pelo contrário, não. Né, alternativas para resolver essas questões, né? Não, os governos têm preocupações outras. A desigualdade social não é necessariamente o foco, né, de um governo que é detido por grupos sociais que se beneficiam dessa desigualdade. Sempre se beneficiaram e fizeram questão, né, de manter as desigualdades sociais e raciais. Fica onde está e a gente vai tocando aqui. Lógico, com políticas paternalistas e clientelistas. Isso se reflete na educação, né? Muito fortemente. Quando a gente pega as universidades e a presença dos negros é uma presença pífia, né? E aí... Infelizmente, isso tende a melhorar agora que o acesso à universidade vem sendo, né, induzido pelas cotas. Mas, no fundo, a gente precisa pensar de forma mais ampla a respeito das desigualdades na sociedade como um todo. Sim. Porque soluções pontuais, né, intervenções pontuais não resolvem o problema inteiro, são mais simbólicas, e eu acho que por isso elas são importantes, porque elas são simbólicas de botar o dedo na ferida. Essa ferida existe. Agora, não é necessariamente isso que vai, né, acabar com a desigualdade que nos incomoda. A questão das cotas na universidade, eu costumo dizer que a pior coisa que a gente tem neste momento é ter que colocar cotas nas universidades. E a segunda pior coisa é não utilizá-las. Porque há de se colocar esse assunto em debate e há de se tentar soluções. Justamente por causa de colocar o assunto em debate, eu acho que sim. Porque a gente vai dizer, isso vai resolver o problema do mercado de trabalho? Não vai, né? Lógico, vai qualificar pessoas de origem de ascendência africana, vão ser qualificadas e vão entrar no mercado de trabalho. Vai resolver a desigualdade só por causa disso? Não vai. Mas publicamente expor esse problema, botar o dedo na ferida, o Brasil é um país racista, ainda que não admita, eu acho que esse é o melhor resultado. Que é um caminho, né? É um caminho, é uma saída. A gente precisa admitir e botar e fazer medidas e agir sobre isso. O Estado, historicamente,
protege os senhores de escravos e os empregadores de trabalho escravo contemporâneo, né? É muito recente que o Brasil como Estado esteja condenando e agindo sobre o trabalho escravo, como hoje a gente vê na imprensa quase toda semana gente sendo libertada de lugares onde eles estão em condições análogas à escravidão. O que eu estudo para o século XIX é a conivência do Estado com a escravização ilegal de mais de 760 mil africanos que deveriam ter sido libertados quando né, a partir da proibição do tráfico, eles deveriam ser livres e eles são mantidos como escravos e o tráfico continua, isso entre 1730 e 1750. A continuidade do tráfico e a ilegalidade do tráfico é toda mantida pelo governo, mantida, segurada e a despeito de se saber, todo mundo sabia, que eles tinham direito à liberdade, esses africanos e todos os seus filhos e netos foram mantidos como escravos. Quer dizer que na história do Brasil Império, no Brasil nação nova, recente, nação, né, recém-fundada, é fundada sobre a ilegalidade. Então a gente agora, final do século XX, início do século XXI, é que vê o Estado tomando medidas para tentar resolver contra né, a escravidão e contra a herança da escravidão. Agora, as pessoas que falaram na enquete deram soluções individuais e pessoais, né, de medidas para acabar com a escravidão contemporânea, né, a saída e a educação, a saída e a cultura, né, as pessoas, como se a pessoa que se engaja no trabalho fosse coagida a isso. Na verdade, a pessoa que entra em situação de trabalho, um trabalho que hoje a gente chama de escravo, ela sabe que é um trabalho mal remunerado e tal, mas ela não tem outras alternativas. Só que ela, na verdade, ela só vai se dar conta depois que ela já está lá dentro, depois que ela já foi levada para um lugar de onde ela não pode sair e depois que ela entrou em dívida, porque essa escravidão é de uma servidão por dívida ou de situações de má alimentação, mau alojamento. Não é a escravidão propriedade, uma pessoa é propriedade da outra, né? Que era do passado. É uma escravidão numa situação diferente. Que é uma situação extremamente difícil, né? Mas a solução é mais o Estado reprimir, o Estado aplicar leis de desapropriação das propriedades onde o trabalho escravo é encontrado. Isso nunca acontece. Nunca aconteceu. Essa é a solução, na verdade, a solução correta e que está na lei, mas que acaba não chegando porque os donos das fazendas continuam ganhando na justiça. Tá, bom, esse é um assunto que renderia para a gente falar aqui muito tempo e queremos agradecer sua presença, né, aqui no Cidadania em Debate e todas esse olhar que a gente faz da história, né? E chegamos ao final de mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV e na próxima segunda-feira nós estaremos, né, debatendo outros assuntos e queremos agradecer a presença da professora Beatriz que veio a Blumenau e tratar dessa questão aqui da escravidão, que inclusive, né, em períodos contemporâneos a gente vem enfrentando este problema. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Boa noite.